Vocês me permitem repercutir uma coisinha que rolou no Emmy só agora? É que quando rolou a premiação eu tava doente de cama e, avisando, eu ainda tô um pouco fanha pra falar com vocês, tá? Mas eu sinto que eu preciso falar sobre o que rolou entre a Quinta Brunson e o Jimmy Kimmel, porque eu não tô vendo muita gente falando sobre isso. O que acontece? A Quinta teve o seu momento ali de sucesso. Ela começou como uma redatora do BuzzFeed gringo, fazendo umas sketches engraçadinhas ali pras redes deles. E hoje ela é escritora, criadora e ela atua em Abbott Elementary, que é uma série que é muito elogiada e que rendeu pra ela o Emmy, o prêmio da televisão, o Oscar da televisão, de melhor roteiro original de comédia. Ou seja, brilhou muito. Só que, se você pesquisa o nome dela no Google agora, ou se você joga Quinta Brunson Emmy, não aparece só ela com o Emmy no seu momento de glória. Sempre vai aparecer o Jimmy Kimmel em volta dela. Seja na hora que ela recebeu o prêmio, que ele pagou um papelão lá, já vou explicar, ou seja nos bastidores, porque depois do papelão que ele pagou, todo mundo queria uma foto dos dois juntos. Vou explicar. O Jimmy Kimmel foi um dos convidados para apresentar o Emmy, no caso, justamente da categoria e que a Quinta estava participando. Só que algumas categorias antes ele tinha concorrido a um Emmy e tinha perdido. Daí, como uma brincadeira de mal perdedor, ele entrou sendo arrastado pelo Will Arnett, que apresentou, foi co-host com ele dessa categoria. E eles estavam brincando, né? O Jimmy perdeu o Emmy, então ele foi afogar as mágoas, encheu a cara lá no bar, nos bastidores, tá aqui bêbado. Jimmy couldn't be here tonight. A piada podia ter terminado ali. Mas o Jimmy Kimmel continuou dentro do personagem bêbado que perdeu um Emmy até quando a Quinta foi anunciada vencedora daquela categoria que ele estava apresentando. Então, quando ela subiu ao palco para receber o prêmio dela, ele estava estatelado no chão, se fingindo de bêbado. Ela teve que literalmente passar por cima dele pra poder chegar ao microfone e fazer o agradecimento. E o tempo todo ficou aquele constrangimento ali. Ela não sabia se falava, se mexia com o Jimmy, se entrava na brincadeira. A plateia ali ficou todo mundo muito constrangido e tal. E depois os bastidores perguntaram pra ela se ela tinha ficado chateada. Mas ela é amiga do Jimmy Kimmel e aí ela disse, não, eu conheço ele apoiou o Abbott Elementary, tá tudo certo. Pareceu muito uma coisa... Estou respondendo pra ser educada e não perder o meu espaço aqui. Ainda mais ela sendo novata, mulher negra... Enfim. Então ficou rolando esse papo até o Jimmy Kimmel chamar a Quinta no programa dele e ceder a ela ali o monólogo dele de entrada no programa. Ele cedeu pra ela terminar o discurso dela no Emmy. E ele também pediu desculpas pelo que rolou. E as desculpas ainda veio com aquele tom de tão falando que eu te constrangi. Sabe assim, aquela coisa, não fui eu? Homens. Não era mais do que obrigação dele pedir desculpa. Na verdade, não era mais do que obrigação dele ter perdido o Emmy e ter ficado quieto, sem piadinha, sem graça. Mas, já que ele fez o que ele fez, não era mais do que obrigação pedir desculpa. E aí, custava só pedir desculpa? Ceder o espaço e ficar quietinho? Bom, eu tô trazendo esse debate aqui porque não é a primeira vez que uma mulher tem o seu momento de glória, de literalmente ganhar um prêmio roubado por um homem, diminuído por um homem. Em 2016 rolou aquele vexame do Drake. Ele foi convidado para chamar a Rihanna ao palco e receber um prêmio de achievement, né? Pelo conjunto da obra. Por ela ser a Rihanna, ela já merecia um prêmio, né? Mas enfim, isso rolou no VMA, by the way. E aí, no meio do discurso dele, antes de chamar ela, ele confessou um amor platônico, que até então era platônico. Simplesmente se abriu e disse que estava apaixonado por ela e ela estava ali para receber um prêmio sobre a carreira dela. E ela tá visivelmente incomodada. Mais tarde, ela disse que realmente ficou incomodada e que depois daquele episódio, a amizade deles nunca mais foi a mesma. Recentemente, a gente também foi lembrado do episódio da Sacheen Littlefeather, inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando. De quando ela subiu no palco do Oscar de 1973, no lugar do Marlon Brando, que ele cedeu pra ela, a fim de fazer um discurso jogando um alerta, denunciando mesmo os crimes contra a população indígena nos Estados Unidos. E ela foi tão vaiada que ela não conseguiu terminar o discurso. E ainda teve o detalhe de que o John Wayne precisou ser segurado pra não invadir o palco e avançar nela. E eu deixei a cereja do bolo pro final, né? Porque como esquecer do episódio de 2009 do VMA, em que o Kanye West subiu no palco no meio do agradecimento da Taylor Swift por melhor clipe do ano, tirou o microfone da mão dela, falando que ela não merecia aquele prêmio, que o melhor clipe do ano tinha sido da Beyoncé. Olha, eu concordo, muita gente concorda, mas isso não dá pra ele o direito de simplesmente interromper quem foi a vencedora da parada. Pensa bem, o Kanye West é um cara que ele podia sair ali do evento, chamar qualquer repórter e fazer o protesto dele ali, acabou. Mas não, rola um ego, né? Rola uma fominha mesmo de ocupar, de interromper uma mulher, de humilhar mesmo. Então assim, que tendência é essa? Homens.